Devemos defender o Evangelho? Paz Deus com os irmãos. Antes de tudo, peço perdão para os irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos já têm acostumado com os nossos vídeos na natureza, né? Perto de um rio, ou pelo menos na sombra de uma árvore. Mas hoje, devido ao mau tempo, chuva, e depois de um tempo de férias, estou voltando ao trabalho. Então, vamos fazer aqui do carro mesmo. Então, irmãos, eu senti de fazer esse vídeo porque hoje percebemos que está infestado de defensores do Evangelho na internet. Supostos defensores do Evangelho. Irmãos, e o Evangelho só menos pode ser defendido? Sabe o que me faz lembrar, irmãos? Essa presunção, né, de alguns que se dizem defensores do Evangelho, né, caçadores dos hereges. Parece até no tempo das cruzadas, da Inquisição, né? Os caçadores dos hereges para queimar na fogueira, os detentores da verdade. E eu fico imaginando, né? A que ponto que chega a presunção humana. E me faz lembrar daquela passagem, por incrível que pareça, por mais clara que ela seja, tem poucos chegam à clareza da mensagem dessa passagem. Quando Jesus está prestes a ser preso pelos homens, açoitado e morto, e ele está com seus discípulos, então ele diz, né, alguma coisa a respeito de que ele está prestes a ser preso. Então Pedro fala e alerta eles a se vigiarem para não se escandalizar por alguns acontecimentos que porventura estão próximos a acontecer. Mas o que acontece, irmão? Pedro fala assim: jamais me escandalizarei. E outra coisa, estou preparado para te defender até a morte, mesmo que tenha que morrer por causa de ti. E Jesus olha para ele e fala: você, Pedro, vai me defender. Não sei se os irmãos estão entendendo. Pois eu te digo que o galo não cantará antes que 3 vezes você me negue. E eu fico imaginando essas pessoas que querem defender o Evangelho. Irmão, se coloque no teu lugar. Vamos nos colocar no nosso lugar. Nós é que precisamos ser defendidos pelo Evangelho. Quantas vezes o Evangelho me defendeu? Inúmeras vezes. Aliás, o meu socorro só veio do Evangelho. Todos os dilemas, todos os momentos difíceis, as encruzilhadas, as encurraladas, eu recorri ao Evangelho e ele me salvou, ele me defendeu. Irmão, não troque as posições. Que Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nos livre dos defensores do Evangelho. Irmão, nós defendemos aquilo que é muito maior do que nós.
Então, é uma redundância isso. E quantos, irmãos, não se entregam a essa ilusão, a essa fantasia? Uns achando que existe os Robin Hood do Evangelho, os defensores dos hereges. Irmão, se coloca no teu lugar. Você, quem quer que seja, que se põe. Pode ser que exista até esse canal. Eu não sei dizer para os irmãos, né? Defensor do Evangelho. Mas existe muitos na internet que se diz defensores do Evangelho. Irmão, pode deixar que o Evangelho sabe se defender, viu? E ai de ti e ai de mim, se ele não nos defender. Por isso que Jesus disse para Pedro: você, Pedro, você vai me defender. Ou, em outras palavras, se põe no teu lugar, rapaz. Quem é você para me defender? Por conta disso, para mostrar que você não tem a capacidade de defender Deus, de defender o Evangelho, de defender Jesus, que Ele é que veio para nos defender, Ele é que veio para nos salvar, Ele é que veio para nos proteger, Ele é que veio para nos libertar. Agora vamos trocar as posições. Ô Senhor Jesus, não, em outra ocasião, não te preocupa porque eu não vou deixar nada para te acontecer. E Jesus o chamou de Satanás. Vai atrás de mim, Satanás. Irmão, porque se ensoberbeceu. Quando Jesus perguntou o que as pessoas diziam sobre ele, e depois o que vocês dizem? Aí Pedro, tu és o Cristo de Deus. Foi inspirado aquele momento a confessar Jesus como Messias, como Cristo, como ungido. E Jesus glorificou ao Pai e disse: ô Simão Barjonas, bendito és tu, mas não te ensoberbeças, pois quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele se empolgou. Opa! Então tem aqueles, irmão, que se empolga a ponto de se intitular defensor. A minha missão, a missão desse canal aqui é detonar os hereges, é não sei o quê, o Evangelho precisa ser protegido. E aí Jesus manifesta que vai ser preso. Não deixarei nada acontecer. Jesus o chama de Satanás. Vai atrás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo e tropeço. Quer dizer que eu não vou passar por aquilo que está escrito sobre mim? Não vou fazer a vontade do meu Pai? Você quer defender mesmo o Evangelho? Para com essa ladainha de caçador de herege, de conhecedor da verdade, de eu sei, eu conheço, de se sentar numa cadeira e querer responder as coisas em detrimento do Espírito Santo, sem a revelação, só por alguma coisa que você leu ou aprendeu de outrem, mas não veio de uma revelação de Deus, e acha que é detentor da verdade. Quer defender? Cumpre o mandamento do amor. Ama os teus irmãos como a ti mesmo. Não julga. Não deprede. Não acuse. Vá em busca das almas cansadas. Vai visitar a viúva e o órfão. Atende o pobre e o necessitado. Tolera o que você acha que é mais fraco.
ajuda os que estão afundando, ou não faz o que está fazendo, ajudando aqueles que já estão enfraquecidos a se enfraquecer mais ainda. Quer defender o Evangelho? Cumpre o mandamento do amor. Ame até o teu inimigo. Isso seria talvez uma forma de defender de alguém, falar assim: olha, o Evangelho vive naquele homem, naquela mulher. Mas querer ser detentor da verdade e sair acusando a todos que não pensam como você, é um herege. Ô, irmão, já passou esse tempo. A Inquisição já foi. E existe alguns ainda que têm um pensamento retrógrado e ainda se deixam guiar por esses coitados que se dizem defensores do Evangelho. Mas mais uma vez, irmãos, mais uma vez, que Deus e o Evangelho de Jesus nos livre dos defensores, supostos defensores do Evangelho. Então, o defensor do Evangelho real é aquele que vive o Cristo de Deus, que tem a caridade fraternal, que busca a paz, que leva a cura, não se mete em rinhas e não quer ser reconhecido como aquele que nós vemos hoje aí na internet. Tem os defensores do Evangelho e os MMA do Evangelho, o UFC do Evangelho. Ele coloca ele, um X e uma pessoa que ele diz que é um herege. É o UFC. E quem gosta desse tipo de disputa aplaude. Mas eu falo sem medo de errar. Quem te falou que vocês são defensores do Evangelho enganou vocês. O verdadeiro defensor do Evangelho, ele transpira amor, ele transpira paz, ele transpira comunhão. Você não vê um risco de soberba, de presunção. O verdadeiro defensor do Evangelho, ele carrega consigo o espírito de mansidão que Jesus nos ensinou. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Então, irmãos, aqueles que são seguidores dos defensores do Evangelho podem me depredar, podem me chamar de herege, mas eu falo sem medo de errar. Jamais nenhum homem pode defender o Evangelho. Ai de nós, se o Evangelho não nos defendesse na hora da nossa tentação, na hora da nossa aprovação. Então, vamos nos colocar no nosso lugar. O Evangelho de Jesus veio para nos defender, veio para nos libertar, veio para nos salvar. E nós temos que dar glória, temos que ser gratos, dar glória a Deus pelo Evangelho ter sido manifesto e nos libertado desse mundo de engano. Agora, qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu modo de ser grato? Sair depredando as pessoas que não pensam como eu? Não, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e nos comissionou. Ide, curai os enfermos, expeli os demônios e apregoai que o reino de Deus é chegado. Se nós cumprirmos o mandamento do amor,
indiretamente, sim, estamos defendendo o Evangelho. Mas, de outro modo, desse modo, irmãos, achando que nós detemos a verdade e a última palavra, e que tudo que os outros pensam é errado, e colocamos nós acima de tudo e de todos, te enganaram. E o Evangelho agradece, mas ele não precisa da tua ajuda para ele sobreviver. Em detrimento das tuas rinhas, das tuas confusões, das tuas contendas, da tua presunção, ele sobrevive e muito bem, obrigado. E graças a Deus por isso. Então, para aqueles que seguem esses tipos de pensamentos, é uma pena. Sinto muito, é deplorável. Alguém não dá o valor devido e não entender que o Evangelho é que está na posição de nos defender. E nós é que precisamos que Ele nos defenda. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.